Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje falando diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca aqui no Brasil pela primeira vez. São mais de 70 palestrantes, está uma atmosfera fantástica, os grandes eventos de fato voltaram a acontecer e a gente já está aproveitando as palestras, as discussões, e eu vou trazer aqui convidados especiais para falar no Capital Projects Podcast, e tudo isso só foi possível graças ao suporte da Prospery Planisware, parceira de longa data aí do Capital Projects Podcast. A Prospery sempre busca soluções de tecnologia inovadoras para os seus clientes e apoia o uso das boas práticas de gestão de projetos. Então esse projeto aqui na Expo é um projeto em conjunto com a Prospery Planisware. Eu quero que você fique ligado na programação do Capital Projects Podcast, porque vão passar por aqui convidados muito interessantes, trazendo um pouco da sua experiência na gestão de projetos de capital. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Mais um grande episódio trazido diretamente aqui da Project Controls Expo com o suporte da Planisware Prospery, que está nos ajudando aqui em toda essa estrutura, suportando a discussão sobre boas práticas de gestão de projetos. Então, estamos aqui gravando diretamente da Expo, mais de 70 profissionais participando, um ambiente, uma atmosfera muito interessante. E lembrando, toda essa série aqui faz parte também do aniversário do Capital Projects Podcast, que está completando agora em março 3 anos. São aí praticamente 150 episódios nessa jornada, e quem diria, quando começou lá atrás, que ia chegar tão longe, e temos muito caminho pela frente aí. Eu tenho um prazer enorme de anunciar aqui a nossa convidada do dia, ou da hora aqui dentro da Expo, a Márcia Dorin. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei feliz. Eu fiquei honrado aqui com a tua presença. A Márcia é diretora de inovação e projetos na Planave, é professora em diversas instituições de ensino em cursos de pós-graduação relacionados à gestão de projetos, BIM e engenharia de custos, é mestranda em gerenciamento de projetos, tem MBA em gestão empresarial, é pós-graduada em desenvolvimento e gerenciamento de projetos em BIM e engenharia civil. Tem experiência em planejamento, controle, PMO, engenharia de custos, trabalha muito na engenharia consultiva para setores portuário, energia e petróleo e gás, e é ex-aluna do curso de metodologia FEL. Márcia, sempre muito bom contar com pessoas como você aqui para bater esse papo com a gente. E uma coisa que eu estou perguntando para todo mundo que vem participar aqui dentro da Expo é o seguinte: você, como uma profissional com a tua experiência, que trabalha em projetos de diversos tipos, com diversos desafios, o que você vem buscar em um evento como a Project Controls Expo? A gente sempre tem o que aprender, E um evento desse porte, a gente está com os maiores gerentes de projeto do Brasil aqui. Eu tirei uma foto agora na hora do almoço, que acho que você estava gravando, e foi uma foto que foi emblemática, porque todos aqueles profissionais que eu sempre segui, que eu sempre tive como exemplo, como ouvi, eles estão nessa foto. Então, legal. Essa oportunidade da gente interagir com essas pessoas, de fazer networking, de aprender com outros pontos de vista e expressar, como eu vou dar palestra amanhã, como a gente consegue trabalhar com gerenciamento de projeto, apesar e contudo, é uma super oportunidade. Com certeza. Eu gravei mais cedo com o Vitor Moreira, aqui da MRN, e ele falou, olha, isso aqui é um encontro de generais, a gente está com pessoas que têm os mesmos desafios que nós temos, e é onde nós temos grandes referências para saber aquilo que a gente está fazendo bem e aquilo que a gente pode melhorar. Onde saem as ideias, Com certeza. Muito legal. Você está aqui, além de acompanhar as novidades e as palestras, e os painéis de discussão, você vai apresentar amanhã, como você comentou, sobre os desafios de gerenciar um portfólio em engenharia consultiva em um cenário de incertezas. A engenharia, ela é a materialização do objetivo estratégico que o cliente, o owner, está ali querendo implementar. O owner, ele quer o resultado daquele ativo, ele não quer engenharia. Mas a engenharia que vai conseguir materializar, estudar os cenários e ver qual que é a saída que de repente agrega mais valor para aquela oportunidade. O que você enxerga como maiores desafios nessa etapa e como é que uma engenharia consultiva de qualidade consegue agregar valor a essa disposição estratégica, objetivo estratégico do owner? O grande desafio é fazer com que o cliente entenda
que a engenharia consultiva é o planejamento daquilo que vai ser implantado. Você falou isso muito bem na tua palestra. A gente quase não tem tempo para desenvolver uma engenharia de qualidade, de estudar opções. E o pior, o cliente, de forma geral, ele não tem capacidade de decidir no tempo correto. Então, com isso, os projetos se estendem muito, aquela cauda do dinossauro que você mostrou exatamente aqui. Quando a gente não tem a decisão, quando o cliente não sabe para onde ir, complica a engenharia, a gente deixa de entregar um bom trabalho. Então, assim, acho que hoje, quando eu vejo os percalços, né, eu vejo muito em função da falta de decisão e de uma falta de maturidade do cliente de saber o que ele realmente precisa. Então, parece que todos os processos do cliente, eles são feitos daquela forma atabalhoada. Aí, quando chega para a gente, já não tem um tempo que a gente consiga desenvolver aquilo ali. Então, isso é extremamente complicado. A gente vem de uma crise, e eu vou falar isso na minha apresentação, né? A Planave é uma empresa antiga. A Planave esse mês faz 55 anos. Olha. Então, já passamos por tudo. Né? Quantos ciclos já foram, hein? Diversos. Eu estou na Planave há 21 anos. Né? Então, eu já acompanho essas idas e vindas da engenharia. E a última crise, e a gente sabe que foi uma crise longa, a gente tem uma tendência a achar que aquela crise que a gente está é sempre pior. Sempre. Né? Mas eu já acompanho crise já desde a década de 90 e essa foi a mais longa. Né? E com isso, como é que a gente se ajusta? Não dá para a gente dispensar cliente. É muito difícil, tá uma guerra para conseguir um projeto. Então, quando consegue, a gente precisa atender a necessidade do cliente, precisa entender qual é a dinâmica, quais são as dificuldades que ele tem também, para a gente suportar e tentar que o negócio seja rentável, né? Porque o objetivo é negócio rentável, tanto para a gente quanto para o cliente. Então, o desafio hoje é esse, porque a gente percebe que o cliente também lança os projetos ainda no nível de maturidade inadequado. Isso vem, como você comentou, né? Muitas vezes com uma falta de direcionamento mais claro do objetivo do negócio. Sim. Que é onde geram-se as maiores mudanças tardiamente dentro do fluxo, né? Sim. Você fez o curso do FEL lá. Sim. E eu falei isso na minha palestra hoje ali da pontinha da pirâmide, né? Quando o objetivo não está claro, todo o resto se desdobra em cima daquilo. Com certeza. A minha mensagem no meu WhatsApp, tem aquela mensagem de entrada, né? Minha vantagem é de botar assim, não mandem áudios, mas eu não posso fazer isso porque é mal educado. Mas é assim, se você não sabe fazer a pergunta, como é que você quer a resposta certa? Pois é. E isso é o que a gente mais vê. Eu era gerente do PMO, quando eu fui à direção, eu tenho um líder lá de planejamento e controle, mas eu ainda continuo fazendo esse papel, e eu explico até porque uma empresa de engenharia usa um PMO. Na palestra de amanhã eu vou falar sobre isso. Bacana. E o que eu tenho falado com os meus gerentes dos projetos, o que eu tenho conversado é se eles sabem qual é o real objetivo dos projetos. É o ponto de partida, né, para qualquer ação. Porque senão a gente fica tentando produzir documento e não atende, o cliente não está satisfeito. Porque a gente não teve a sensibilidade de ver o que o cliente precisa. Normalmente o cliente ele quer uma planilha de quantitativos para fazer uma licitação e projeto de infraestrutura para fazer a cotação já. Então esse é o basicão quando você está no FEL 3. E a gente tem muito FEL 3. A gente faz muito conceitual também, mas a gente faz muito FEL 3. E quando já teve um cliente de uma grande empresa, falou, olha, Márcia, se eu pudesse comprar só o CAPEX de vocês, eu compraria. Mas, infelizmente, eu tenho que comprar o projeto junto. Né? E aí eu compro o projeto. E, às vezes, a engenharia, como gosta muito de trabalhar a engenharia, as soluções, elas não direcionam, as equipes não direcionam o trabalho, uma boa extração de quantidade, ou deixa para fazer isso muito tardiamente. Pois é. Então, e é por isso que eu estudo muito BIM 5D também, porque a gente precisa fazer essa definição antes. Tentar antecipar o máximo possível essa cadeia de valor para você não ter a surpresa lá no final. E o tempo todo, a palestra aqui, quando eu mandei as apresentações, o pessoal, falta referência teórica. Gente, é proposital. Né? Eu olho sempre do ponto de vista do Lean, e se eu tiver que fazer alguma coisa é por aí. Porque a gente precisa mapear o fluxo de valor do projeto, de tudo que a gente tem. Ainda que o cliente não sabe, a gente precisa induzir. Sim.
Né? Então é mapear fluxo de valor, ver qual é o grande objetivo, qual vai ser a principal entrega e tentar, durante o projeto, atendendo às diversas solicitações de mudança e perseguindo isso, porque essa é a questão. O engenheiro, ele pensa de forma linear. O cliente, como ele ainda não sabe o que ele quer, às vezes as coisas são meio dispersas. Então, e a gente precisa do cliente. Então a gente vai ter que pegar isso que o cliente pensa, tentar dar uma organizada e se adaptar também aos sobressaltos de projeto. Essa chamada é para você que procura uma solução completa para a gestão dos seus projetos. Com mais de 30 anos dedicados à implantação de soluções de Project and Portfolio Management nas maiores empresas do Brasil, a Prosperi é também reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e traz para o Brasil a Planisware. As transformações no cenário de gerenciamento de projetos no Brasil e no mundo e a evolução na maturidade das empresas brasileiras fizeram com que a Prosperi buscasse na França uma das mais completas soluções para a gestão de projetos do mercado. Com mais de 500 clientes e mais de 800 mil usuários, a Planisware é reconhecida pela sua liderança no mercado e possui, segundo o Gartner Peer Insights, a melhor avaliação de usuários entre todas as soluções de Strategic Portfolio Management. O Planisware Enterprise é a escolha segura para o gerenciamento dos seus projetos. Confie na Prosperi. Conheça a Planisware. E como conseguir azeitar esse processo, né? Vamos por partes. Que também a solução não é fácil. Não é fácil. Você comentou do fluxo de valor. Quantas e quantas vezes a gente chega num projeto que está avançado, no caso de um projeto de engenharia básica, e você vê que às vezes o escopo ele foi um adendo de várias demandas diferentes e que pouco se parou para fazer a conversa de fluxo de valor. Exatamente. E aí você vê as inconsistências, né? E pontos onde você está perdendo competitividade, porque está colocando uma parte do ativo ali que ela não vai ser plenamente ou necessária ou utilizada dentro daquele período, né? Então, realmente, essa parte do fluxo de valor é essencial para que você consiga trazer o projeto para o nível daquilo que é o mínimo possível para gerar o mesmo resultado. Né? E depois, as mudanças, pela própria questão da imaturidade que o projeto costuma nascer. E aí, no básico, como é uma etapa que vai demandar mais desenvolvimento já naturalmente, essas inconsistências começam a surgir. Como que você acha que a engenharia pode assumir um pouco desse papel mais estratégico, como você está comentando, da solução, sendo que muitas vezes até o próprio owner enxerga, como você falou, como uma commodity. Olha, eu preciso disso aqui porque tem que soltar no mercado, porque a hora que soltar no mercado, meu problema está resolvido. Porque o problema vai ser da empreiteira. A empreiteira foi, cotou, fez um contrato que preço fechado, vai assumir o risco, né? Aquela ilusão de sempre. Como que você acha que a engenharia consegue atuar mais estrategicamente nesse processo, como você disse, para induzir o owner a gerar uma solução melhor ou tomar as decisões que vão melhorar o projeto? Tendo processo. E essa é a dificuldade, porque o engenheiro, o técnico, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de processo, ele já tem uma resistência natural. Né? Então, e se não for dessa forma, a gente não consegue. Porque a gente vai ter uma visão muito focada só naquele probleminha da gente. Naquele silozinho, sabe, naquele quadradinho? É por aí. Então a gente precisa estimular isso, eu faço o tempo todo, tenho feito, né? A gente tem conseguido fazer isso. Teve uma época que eu não conseguia, porque ladeira abaixo, tira equipe e aí faz conta. Né? Então a gente vem trabalhando dessa forma ao longo de bons meses para ter essa consciência, os gerentes tenham essa consciência, de olhar o projeto de uma forma holística. Às vezes, é a melhor palavra, mas às vezes fica meio estranho. Mas olhar o projeto mesmo de uma forma integrada, holística, entendendo de processo de gestão. Lá na Planave a gente fez isso, é o meu objeto da apresentação. Não sei se você já viu, você do conceito, não, viu? Ainda não. E eu falo um pouco disso. Para a gente chegar a esse ponto de ter um processo mais limpo, mais voltado para o objetivo do projeto e ter uma padronização de gestão, o que não é uma padronização escrita em pedra. Né? Certo. O que a gente fez? A gente fez um processo de aculturamento em gestão de projetos para a equipe. Olha que legal. E aí
O curso, a gente fez uma pequena revisão na nossa metodologia de gestão de projetos e faz uma organização de portfólio onde o gerente é obrigado a participar. Ele é responsável pelas informações. Então, com isso, e registro. Sim. Porque o pessoal tem preguiça de registrar. Ah, não. Foge como o diabo foge da cruz. Não quer saber de registrar. Mas se não registra, a gente não consegue ter a unidade. Sim. São diversas informações e que elas não estão concentradas. Ruim pra gente, porque aí todas as culpas são jogadas ali nas costas do projetista, e ruim pro projeto. A gente fez um projeto que a gente fez uma complementação de escopo. E essa complementação de escopo não incluía a consolidação do projeto. E o meu pessoal começou a querer trabalhar em consolidação. Eu falei, gente, a gente não vai conseguir consolidar tudo. Porque quem fez o projeto, a etapa inicial, não deixou as coisas diferenciadas. Se a gente for meter a mão nesse negócio, a gente está frito, a gente vai se comprometer. Não, a gente não se compromete, vai estar um erro grande, mas temos um problema, porque a gente precisa avisar ao cliente que quando essa PQ, meio diferente, meio óleo e água, for para o mercado, a EPCista vai entender, vai arquivar, vai guardar essas possibilidades de pleito e haja pleito no futuro. Porque é isso. Então a gente fez eu e o outro diretor comercial. Às vezes os clientes reclamam com o diretor comercial, porque eu sou diretora estou no projeto, estou no dia a dia. Eles reclamam que eu sou muito incisiva, porque também tem isso. O pessoal não está muito acostumado a ouvir opiniões objetivas. Acha que a gente tem que ser político o tempo todo. E não dá para ser só político. A gente tem que falar a verdade. Não é ser mal educado, não é ser grosseira, mas você tem que falar a verdade o tempo todo, ainda que a verdade seja desconfortável. Pois é. Né? E isso é difícil. E eu lido com muitos homens, né? Os homens têm suscetibilidade. Então, a gente fez uma reunião, eu, o diretor comercial, com o diretor e o gerente do projeto. Falou, olha, o projeto está com esse problema, a parte que a gente vai entregar vai ser assim, mas vai dar o problema tal, tal e tal. Eu sou engenheira de custos. Então, eu estou acostumada a fazer CAPEX de projeto de capital, então é CAPEX de 2, 3 bilhões. E a gente sabe, a primeira coisa que eu faço é entender o escopo e ver onde tem os gaps para a gente conseguir colocar isso no custo. Sim. E quando eu fiz a análise do projeto, falei, gente, isso aqui não vai dar certo. E a gente avisou o cliente que ele vai ter problema durante a execução do projeto, a execução do empreendimento, com grandes possibilidades de pleito, e a gente fez algumas indicações onde eles poderiam minimizar isso, né? Porque não deu etapa, não deu tempo para o projeto, que é o planejamento dele. Então, é dessa forma, eu acho que tem que ser de forma global. A gente não tem uma ação só. A gente tem que olhar todas as pontinhas, né? E fazer simples. A gente está falando aqui de análise de fluxo de valor, porque a gente está falando para gerente de projeto. Então eu posso falar isso. E se eu chego no escritório e vou falar de análise de fluxo de valor, ou se eu falar de framework, ou de mindset, cara, vão me dar uma coça. Não querem nem ouvir o que eu estou falando. Então a gente ajusta. Alguns termos na Planave a gente ajustou. A gente usa muito o critério do esperado, que nada mais é do que o de veio. Mas se eu falar de veio, não vai dar certo. Então, que forma que eu vou falar, que eles vão conseguir me entender e que eu vou diminuir a resistência? Com o cliente a mesma coisa. Quando a gente pega um projeto, e a gente pega muito brownfield, você pega um brownfield complicado, e ainda com muitas indefinições e muitos desconhecimentos. Um projeto em BIM, que o cliente não conheça, a gente tem que usar uma abordagem de gestão que não seja tradicional, porque senão não vai dar certo. E é muito difícil, porque aí o gestor que tem aí 30 anos de mercado, sempre trabalhou com aquele cronograma fake, porque o cronograma de barra é fake, ele trabalha um cronograma olhando a barra. Se eu chegar para ele e disser que tem que fazer uma gestão híbrida de projeto, ele não vai entender. Então a gente ainda tem que
fazer essa cultura, essa mudança de cultura do mercado como um todo. É por isso que eu falo muito, é por isso que eu escrevo no LinkedIn, é por isso que eu estou em tudo quanto é lugar, porque se eu consigo conciliar com a minha atividade no Planalto, eu sei que eu estou trazendo um benefício para o mercado que eu vou conseguir me apropriar mais à frente. Ah, com certeza. E a comunidade toda se fortalece. Exatamente. Isso que é o mais bacana. Uhum. Meus amigos, eu não poderia deixar de parar aqui um pouquinho para te agradecer. O Capital Projects Podcast está completando 3 anos agora no mês de março. 3 anos daquele dia 17 de março de 2021, quando o primeiro episódio foi ao ar e você está aqui comigo acompanhando essa jornada. Muita gente me acompanha há muito tempo. Então eu quero te agradecer demais, porque isso era inimaginável quando o programa começou lá atrás. E tudo isso só é possível graças também ao nosso programa de membros. Se você ainda não é membro do nosso canal, vê valor nesse conteúdo e quer que ele continue chegando aí para você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Entre no link do Catarse, que está na descrição de todo episódio, e se associe. Nós temos planos a partir de R$5 por mês, onde você consegue contribuir para que o programa siga crescendo. Olha que bacana as gravações que nós fizemos na Expo, que você está acompanhando, no meio da muvuca, ali no meio do saguão. Então tem aquele barulhinho de fundo, aquele agito do evento ao vivo rolando. Tivemos o suporte da Prosper e Planisware para que a gente pudesse fazer isso lá no local, mas isso também só é possível graças à participação dos nossos membros. Então, considere se associar, isso é muito importante para a gente. Continue contribuindo, compartilhando o conteúdo, me marcando nas redes sociais, falando comigo quando me encontra nos eventos. Eu passei boa parte dos 2 dias ali, se eu não estava gravando, eu estava conversando com alguém, estava tirando foto, foi bom demais. Então não podia comemorar de forma melhor os 3 anos do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua audiência, e considere se associar ao Capital Projects Podcast. Clique no link e se inscreva. Muito obrigado. E o interessante é que, como você trouxe, isso passa por você conseguir conscientizar todo o time em busca dessas, primeiro das oportunidades e dos gaps que o projeto tem. E desenvolvendo também a visão de negócio, por mais que você tenha ali um escopo definido e contratado para trabalhar em cima, onde grande parte dos profissionais vai pegar aquilo, virar as costas e fazer o trabalho técnico, se eu não enxergar primeiro, os motivadores, e segundo, conseguir entender na falta de interligação entre as disciplinas onde é que estão os maiores gaps, eu vou fazer um trabalho que lá na frente não vai agregar valor nenhum, porque ele vai mudar, ele vai carregar essas indefinições. Só custo. É retrabalho, é custo, é perda de tempo, e aí que a coisa vai embora. O PMI, ele trouxe um conceito interessante agora, porque o PMI ele vem mudando, né? De engenharia de projeto, que a gente vai usar o gerenciamento de projeto no nosso ambiente de trabalho, na nossa empresa. Tratar a empresa como se fosse um projeto. E é exatamente isso que eu venho procurando fazer nos últimos 15 anos. Porque aí a gente consegue tratar todas as áreas, todos os setores voltado para gerar benefício para a empresa. Que é justamente a parte da integração faltando que gera tanto problema lá na frente, se desdobrando dentro do escopo do projeto. Por que a gente tem tanta dificuldade com o BIM? Porque a gente não consegue trabalhar de forma colaborativa. Então, e o BIM não ia resolver magicamente isso, né? Assim, não, agora não preciso me preocupar com o processo interno e comunicação, a ferramenta vai resolver para mim. Não tem ferramenta. As ferramentas, elas são maravilhosas, mas quem faz as coisas são as pessoas. Pois é. Se as pessoas não estiverem dispostas, elas vão fazer errado no 2D, no 3D, no 5D, no 20D, qualquer D. Então é isso que é essa visão que a gente precisa ter diferente, né? É mudar. Então é duro, né? Porque as pessoas querem a mudança, mas não querem mudar. Isso é jargão, mas é isso aí mesmo. E sem contar que a gente está falando de um trabalho de altíssimo valor agregado, que precisa de experiência. Então, quando você pega um cliente pela mão para desenvolver um escopo de um grande projeto, aquela responsabilidade é imensa. E aí, como a gente já discutiu até em algumas apresentações aqui no evento, quando a própria contratação do owner ela é feita baseada somente em menor preço, você está trazendo para dentro um parceiro que não tem como estar estruturado de maneira a atender o teu próprio desafio. É uma coisa que eu sempre critico, né? O suprimento das grandes empresas compra engenharia da mesma forma que compram uma resma de papel. Exato. E se deixa de considerar aquilo que é mais importante,
que a capacitação técnica em ajudar e levar o cliente à solução, e der tempo para isso e pagar de forma justa. Eu acho que eu escrevi um artigo essa semana no LinkedIn falando de precificação de projeto BIM. Tenha juízo. Esse foi o texto, o título, né? Exatamente por conta disso. Porque a gente vê um monte de aventureiro que sequer fez um projeto em 2D com aquela complexidade que está sendo requerida por BIM. Como ele sabe operar o Revit e faz o 4D bonitinho no Navisworks, ele acha que está capacitado de entregar esse projeto. E aí, quando você já trouxe no começo, né? Você joga na mão da empreiteira, vira uma festa de pleito e depois o problema é, né? Porque o contrato não funciona e tal, mas tudo nasce no escopo. Tudo no escopo. Tudo começa no escopo. Tudo na vida da gente começa no escopo. Né? Eu brinco até no curso, né? Que a gente fala que se você for pegar os problemas de execução e começar a andar para trás na linha do tempo, lá onde é que os continentes eram juntos, você vai descobrir que o problema nasceu no FEL. Né? Porque toda essa indefinição, falta de decisão, acaba se desdobrando para dentro da engenharia. E quando eles chegam, chega um projeto muito comum, a gente está lá, foi contratado a fazer FEL 3. FEL 2 passou com louvor no gate. Né? Aí você vai estudar no FEL 3, acha que a solução da fundação que vai inviabilizar o projeto é outra. Já aconteceu isso. Aí o cliente culpa a gente de ter desenvolvido. Cara, não dá. Eu não consigo mudar o solo, eu não consigo mudar. Não dá. Você tinha que ter visto isso antes. Ainda não conseguimos. Não, ainda não. Legal. Márcia, muitos ouvintes do nosso canal né, pegam as dicas aqui, se espelham na experiência de outros profissionais. Então eu sempre peço no final que o convidado deixe ali as suas dicas né, de como as pessoas podem se desenvolver, alçar voos cada vez maiores dentro de cada um da sua área de atuação. Que mensagem que você deixa aqui para o público do Sejam Capital Project simples. Podcast? Sejam simples. Né? Se não estiver preparado para fazer alguma coisa mais sofisticada, não faça. Não se enganem pelas propagandas que a gente vê em rede social. Muita coisa que está ali não é verdadeira. A novidade é sempre mais interessante. Sempre. Né? Mas sejam consistentes. Aos poucos, façam bem feito aquilo que você já sabe fazer. Só aí você mude de patamar, tente fazer alguma coisa diferente e estuda o tempo todo. E estuda qualquer coisa sem preconceito. E eu sou testemunha porque eu te acompanho desde o primeiro curso de FEL lá. E assim, gente, a Márcia, ela estuda. E não é assim, fui lá, assisti o curso e tal. Ela vem, ela traz os problemas dela, ela pergunta, ela entende, ela aplica. Por isso que ela está aqui hoje. Olha que interessante. Né? Então, realmente, o desenvolvimento. E uma outra conexão que eu quero fazer aqui, porque eu falei mais cedo com o Vitor Moreira, que ele escreveu um livro sobre autoliderança antifrágil. E a gente falou muito de autoliderança e autorresponsabilidade. E eu perguntei para ele, o profissional que quer se desenvolver, beleza, quero melhorar na minha carreira, quero subir, eu começo por onde? E ele falou assim, comece por melhorar os pontos fracos que você tem antes de sair atrás de coisa nova. Porque a gente sempre acha que ou é uma ferramenta, ou é uma nova capacidade e tal. É o que você falou, o básico, entrega, né? Você vai resolver, vai ter os quick wins ali, os ganhos rápidos, resolvendo gaps que você de repente não quer acessar, porque é mais fácil, né? Mais confortável. E não vai se distrair com novidade, sendo que na verdade o que pode estar impedindo teu crescimento hoje são os gaps que você já tem. Exato. Né? E isso a gente tem que fechar. Então olha que interessante, porque realmente sempre é muito mais legal falar de poxa, o projeto agora com inteligência artificial, então, meu Deus do céu, o BIM vai ser montado sozinho. Exatamente. E vai ser quase construído sozinho. Eu acho ótimo isso. Eu fiz o primeiro curso que você e o Finop fizeram, né? De inteligência artificial, de ChatGPT. Eu fui a primeira turma. E eu acho ótimo. Eu aplico hoje muito daquilo. Eu lancei o curso de gestão de projeto em parceria com uma instituição e a aula de fundamentos fui eu que dei. E eu fechei com o pessoal usando o ChatGPT. Legal. Né? E que eu sigo vocês aí até hoje e tal. Enfim, é legal, ele ajuda. Mas ele ajuda para a gente ter mais tempo de fazer o que só a gente sabe fazer. Exato. Então é isso que a gente tem que entender. E a gente pode muito. Focar no valor. Focar no valor. O tempo todo. Tem uma provocação, né? Tá em cima do laço aqui, mas eu não posso perder esse gancho. Porque a gente vê todo esse debate, aproveitando que você trouxe inteligência artificial, e aí fica uma briga de torcida também. Tem quem fale que vai resolver tudo, tem quem fale que não resolve nada. Mas eu acho que uma provocação que está faltando
é a gente botar a mão na consciência e ver o quanto do nosso trabalho hoje a gente faz coisas que poderiam estar sendo automatizadas. Então, acho que o grande receio maior, eu focaria aí, né, para falar disso, assim, porque o quanto que a gente perde de tempo administrativo e de tarefas que realmente eu já deveria estar automatizando. Sim. Então eu supervalorizo a minha capacidade, mas o quanto eu uso ela no dia a dia, porque eu tô cheio de tarefas que de fato repetitivas, que é aquilo que você não gosta de fazer. A gente vai perder emprego com a inteligência artificial. Olha, aquilo que a inteligência artificial pode fazer no meu lugar, eu não quero ficar fazendo a vida toda. A gente não deveria estar fazendo. Pois é. Então isso eu não tenho, eu uso como uma aliada. Eu não vejo que ela esteja competindo comigo. É isso aí. Gente, que papo bacana, mais uma vez diretamente aqui da Project Controls Expo, nessa comemoração de 3 anos do Capital Projects Podcast, eu contando com a Márcia Doria aqui para esse papo. Excelente, Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar mais uma vez. Mais uma vez, olha que legal. Muito bom. Gente, essa ação, como vocês já sabem, é patrocinada pela Prosper e Planisware aqui na Project Controls Expo. Nós vamos ter ainda outros especialistas trazendo aqui um pouquinho da sua experiência para compartilhar com o público do Capital Projects Podcast. Fique ligado nos próximos episódios. Se você não é membro ainda, considere virar membro aqui do nosso canal. Nós vamos ter várias outras ações ainda. Tem Masterclass de gestão de contratações, de estratégia de contratações no FEL que está saindo por aí. E a próxima turma do GPI FEL sai no comecinho de abril. Eu espero você aqui no próximo episódio do Capital Projects Podcast. Até logo!